Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos de volta iniciando mais uma semana e com ela o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Nós estamos na segunda lição do último trimestre do ano de 2023 e, sem dúvida, durante todos esses estudos no decorrer deste ano, nós sentimos que o Espírito Santo nos guiou até aqui. Eu já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua. E o título da lição que estudaremos essa semana é Segundo a Ordem de Melquisedeque. Na Bíblia, nós não encontramos muitas informações sobre esse personagem. E embora tenha uma relação com o ministério de Cristo, com o sacerdócio de Cristo, em torno do assunto de Melquisedeque, giram muitas discussões. Em síntese, podemos dizer que Melquisedeque era rei e sacerdote, assim como Jesus também é rei e sacerdote. E por que não se relacionam com o sacerdócio levítico? É bem simples. Melquisedeque não era da linhagem dos hebreus. Você pode confirmar isso em Gênesis 14. E o sacerdócio levítico descendia da tribo de Levi. Nem Jesus, que era da tribo de Judá, e nem Melquisedeque se encaixam nessa linhagem sacerdotal. Assim sendo, o sacerdócio de Jesus é relacionado ao de Melquisedeque devido à sua representatividade e semelhança. Mas vamos à nossa lição. E o texto básico para a mesma se encontra em Hebreus 6, versos 19 e 20, onde lemos assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E mais na frente nós temos o texto central que diz assim: na pedreira do mundo em que judeus e gentios viviam, os apóstolos trabalharam carregando pedras para assentá-las sobre o alicerce. No decorrer da nossa lição, nós vamos entender essa questão do alicerce, a questão do fundamento, a questão dessa construção espiritual. E eu peço que você não perca nenhum dos vídeos dessa semana, do nosso estudo. Mas vamos, então, para o nosso questionário. E na pergunta A, na página 14 da nossa lição, nós lemos assim, ó: o que faz o sacerdócio de Melquisedeque ser superior ao sacerdócio levítico? Aqui nós temos vários textos, nós temos de volta o texto que acabamos de ler de Hebreus 6, 19 e 20, afirmando que Jesus era sacerdote da linhagem da segunda ordem de Melquisedeque, e nós já entendemos que ambos tinham a questão da representatividade, né? Eram rei, eram sacerdotes, não eram da linhagem de Levi, mas a questão aqui é o que faz esse sacerdócio de Melquisedeque ser superior ao sacerdócio levítico. Então vamos lá. Uma questão bem simples é que o sacerdócio de Melquisedeque veio antes do sacerdócio levítico, né? Nós vemos isso quando nós encontramos o sacerdócio de Melquisedeque lá em Gênesis. Então, ele veio antes do sacerdócio levítico. E segundo, é que Abraão esteve perante Melquisedeque para ser abençoado. Então, aquele que abençoa acaba que tendo uma posição superior àquele que é abençoado. É o que diz Hebreus 7, 11, 19. Olha só. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui se referindo à questão de Abraão ter sido abençoado por Melquisedeque. Vamos seguir agora a pergunta B. Como isso se relaciona com as leis do sacerdócio, né?
Então, na continuação do texto de Hebreus 7, diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Que filho é esse? Jesus. Então, como isso se relaciona com as leis do sacerdócio? Aqui está se referindo com o sacerdócio de Cristo, que acabou sendo mudado. Muda-se o sacerdote, muda-se as leis, referindo-se às leis do sacerdócio, as leis cerimoniais, que representavam a Cristo. Se todo aquele conjunto de cerimônias representava a Cristo, logo quando Cristo veio, acabou fazendo a mudança e cumprindo todas as exigências que aquela lei ela estava pedindo, exigindo. Na C agora, a última pergunta do tópico de hoje. Que profecia revela que essa mudança foi planejada e como sabemos que ela se refere apenas a Jesus? Aqui nós temos um texto do Salmo de Davi, né? Lá no Salmo 110, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é que tem poder sobre a eternidade? Quem é esse sacerdote que pode ser chamado de eterno? O próprio Cristo, né? E a profecia que revela que a mudança foi planejada é justamente essa. Davi viveu centenas de anos antes que Jesus viesse, né? E essa profecia dizendo que Jesus era o sacerdote eterno está escrito no livro de Salmos, é repetido no livro de Atos, e ambos se referem a Cristo. Olha o que Hebreus 6:20 diz: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Onde que Jesus entrou por nós? No santuário celestial, onde ele oficia agora a posição de sumo sacerdote, que a ele cabe o adjetivo de eterno. Não há outro que caiba tal adjetivo. O sumo sacerdote era designado para representar de modo especial a Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, clamando em alta voz, está consumado, ele completou sua obra. O caminho estava aberto, pois o véu havia se partido em dois. Agora o ser humano podia se aproximar de Deus sem a necessidade de apresentar ofertas de sacrifícios, nem usar do serviço dos sacerdotes terrestres, porque agora nós tínhamos o sacerdote eterno na pessoa de Cristo. Nós não podemos ter dúvidas sobre o ministério de Cristo. Ele veio à terra, padeceu sofrimentos, insultos, morte, executando toda a exigência da lei. E agora assumiu a posição de sumo sacerdote eterno, pronto a nos atender nas nossas necessidades e ouvir a cada súplica. Nele, toda a lei levítica encontrou seu cumprimento. Por isso que não faz mais sentido que ainda seja cumprida. Ficamos por aqui e amanhã continuaremos o nosso estudo. Que o Senhor esteja conosco nesse dia. Amém.